Bom, pessoal, boa tarde. Vamos aqui avançar um pouco nos nossos estudos de álgebra linear avançada. E hoje a gente vai retomar aqui um conceito que a gente já viu um pouco, né, na semana anterior, mas para a gente trabalhar com alguns exemplos diversificados, né, agora trabalhando outras áreas da matemática também. Então a gente vai falar aqui sobre subespaço vetorial. A gente já viu que era um espaço vetorial, né, que é um conjunto munido de uma operação de soma entre vetores e uma operação de produto entre um número real e um vetor dado, e que satisfazia aquelas 7 condições, né? Distributivo, distributiva com relação à soma, escalar, a soma vetorial, comutativa, associativa, possui o elemento neutro da soma, possui o inverso aditivo e possui o elemento neutro com respeito ao produto. Então tem essas 7 condições a serem cumpridas. Agora, quando eu falo em subespaço, você já imagina algo derivado de um espaço, né? Então, se você tem um conjunto V, você tem aqui um conjunto V munido de uma operação de soma entre vetores, de produto com escalar, sendo que esse V é um espaço vetorial real, nós dizemos que um subconjunto W que está contido em V é um subespaço vetorial de V, né, desde que ele seja diferente do vazio, se o vetor nulo estiver naquele conjunto, se dados dois elementos desse subconjunto, a soma deles também esteja no subconjunto, e que dado um elemento daquele subconjunto e um número real qualquer arbitrário, então o produto daquele número real pelo seu elemento dado também está no conjunto. Então, além disso, o W, com essas características, ele é um subespaço vetorial do espaço V, mas ele é em si também um espaço vetorial. Então, quando eu falo de subespaços vetoriais, eu falo de espaços vetoriais que pertencem a um outro espaço. Ou seja, eu tenho um conjunto V, que já é um espaço vetorial, aí dele eu extraio um subconjunto W, que eu ainda não sei se é espaço vetorial, e aí solicito que ele cumpra 3 características: que o zero tem que pertencer a ele, que a soma é uma operação fechada, no seguinte sentido: dados dois elementos dentro de W, a soma desses elementos também deve estar em W, e que dado um elemento no conjunto W e um número real qualquer, o produto entre esses caras também se encontra no subconjunto W. Então, com isso, o W ganha o status de subespaço vetorial e, claro, ele é um espaço vetorial. Bom, e aí nós sabemos aqui que o vazio e o espaço completo são subespaços, né, em si. Isso é fácil porque se o V é espaço, o W é espaço, então tenho que dizer quando eles são iguais. E por que que um conjunto formado somente pelo vetor nulo, ele é um subespaço? Primeiramente, ele tem a origem, né? Ele tem o vetor nulo, então ele satisfaz a condição 1. Na condição 2, você tem que pegar dois elementos nele e a soma deve estar nele. Ora, eu só tenho um elemento, então eu só posso pegar o zero e somar com o zero. E zero mais zero é zero. Então, se eu pego dois elementos nulos aqui, a soma deles também é um elemento nulo e, portanto, continua dentro dele. E aí, se eu pego um elemento em W, que no caso eu só tenho ele, e um número real qualquer, o produto desse número real pelo zero vai ser sempre zero, né? Que dado um número real em um vetor qualquer, a gente provou na aula passada que zero vezes vetor é o próprio vetor nulo. Então, de fato, esses dois aqui são subespaços clássicos, também conhecidos como subespaços próprios ou triviais, que a verificação deles é imediata. Então, veja que para você provar que que um subconjunto é um subespaço, na prática, a única coisa que você precisa provar é isso daqui. Que dada uma combinação linear entre U e V, em W, se essa combinação linear estiver em W, então W é um subespaço. Porque, em particular, se V for zero, cumpre-se duas condições.
a condição do zero pertencer ao conjunto e a condição do alfa U pertencer ao conjunto. Se agora o alfa for 1, cumpre-se a terceira e última condição, que seria U mais V está em W. Então, de forma geral, você tem que essa condição aqui substituir as outras três, ok? Então, primeiro exercício para a gente pensar um pouco aqui sobre essa questão de subespaço. Prove que todo plano em R3 que contém a origem é um subespaço do R3. Então, você sabe que o R3 é aquele espaço lá de 3 dimensões, né? Com os eixos coordenados x, y e z. E a gente sabe que o R3 é, na verdade, um conjunto de pontos, né? Que tem retas, planos, superfícies, enfim. Mas ele é um conjunto, a princípio, de pontos, né? Aí os postulados de determinação e de existência de Euclides garantem a existência dos outros entes geométricos. Mas, a princípio, o R3 é um conjunto de pontos. E aí eu quero que você prove que todo plano que contém a origem é um subespaço. Pessoal, o que a gente tem que lembrar inicialmente é que planos em R3, eles têm uma equação cartesiana, que a gente estudou lá em geometria analítica, né? A gente aprende em geometria analítica que um plano, ele é designado pela equação AX mais BY mais CZ igual a D. Né? Se olha para essa expressão aqui, compara com a que você estudou lá no segundo semestre em geometria analítica, a equação é praticamente a mesma. AX mais BY mais CZ igual a D. Entretanto, eu desejo que esse plano ele contenha a origem. Ou seja, o X, o Y e o Z podem ser zero. Quando eu faço isso, AX é zero, BY é zero, CZ é zero, e aqui fica só o D sozinho. Portanto, aqui ficaria um monte de zeros igual a D. Portanto, D é zero. Então, essa daqui não é a equação geral do plano. Essa daqui é a equação geral do plano que contém a origem. Se o seu plano não contivesse a origem, a equação geral desse plano seria AX mais BY mais CZ igual a D. Ok? Então, o que eu tenho que fazer a princípio para provar que isso é um subespaço vetorial? Para provar, eu tenho que cumprir, a princípio, aquelas três condições. Eu tenho que provar que o zero pertence ao meu conjunto, que a soma é também fechada, pertence ao meu conjunto, e que o produto por escalar também pertence ao meu conjunto. Ok? Então, vamos sair verificando cada uma das condições. Primeiro, observe que o zero ele pertence ao seu conjunto. No caso, não ao conjunto V, sim ao conjunto W, perdão. Ele pertence ao conjunto W. Pois o zero, lá do R3, ele é formado por 0, 0, 0. E quando eu substituo esses valores lá, 0, 0, 0, vai ficar 0x, AX, ou seja, A0 mais B0 mais C0 igual a 0. Obviamente, isso daqui vai dar 0 igual a 0. O que é verdade, né? Fica verificado, então, que, de fato, o vetor nulo, né, o elemento nulo, pertence a esse subespaço. E é claro, né? Você acabou de dizer que o plano contém a origem. A origem é o vetor nulo do R3. Então, como a gente já provou que o vetor nulo ele é único, então, se por construção o seu plano contém a origem, ele contém o vetor nulo. Segundo, agora vamos provar que a soma pertence ao conjunto. Então, vamos lá. Você pega aqui um elemento U, um elemento V. No elemento U tem coordenadas x1, y1, z1. O elemento V, x2, y2, z2. E aí você sabe que se esse U ele pertence ao plano, eu posso substituí-lo na equação do plano. A equação do plano é ax mais by mais cz igual a zero. Substituindo essas coordenadas, fica ax1 mais by1 mais cz1 igual a zero. E como o V também pertence a esse subespaço, então posso substituir as coordenadas dele. Então fica ax2 mais bx2 mais cx2 igual a zero. Agora eu vou aplicar a soma que é proposta lá naquela segunda situação. Quem seria o U mais V? Seria um vetor formado por x1 mais x2 na primeira coordenada, y1 mais y2 na segunda coordenada, z1, z2 na segunda coordenada. Eu agora tenho que testar se esse camarada
também pertence ao plano da origem. Então, o que eu vou fazer? Se eu chamasse, por exemplo, esse camarada aqui de um certo vetor Wzinho, eu vou pegar as coordenadas dele e substituir lá naquela expressão. AX mais BY mais CZ igual a zero. Então tá aqui, ó. AX, no caso aqui o X vai ser o X1 mais X2, BY vai ser BY1, Y2, o CZ, que vai ser CZ1, Z2, e é isso. Substituir. Agora eu tenho que fazer algum trejeito algébrico para ver se isso daqui dá ou não dá zero. Então veja só. Aqui eu tenho o seguinte: se eu fizer distributiva, vai dar AX1, AX2, BY1, BY2, CY1, CZ1, CZ2. Ok? E aí, o que eu vou colocar? Todos que têm índice 1, eu vou deixar junto. Então, eu vou colocar AX1 junto com BY1 junto com CZ1. E da mesma forma, os que são índice 2. AX2, BY2, CZ2. Agora, observe que, por hipótese, o que está dentro desse parêntese aqui, que são elementos todos de índice 1, AX1, BY1 e CZ1, por pertencer, por hipótese, ao plano, dá zero. Da mesma forma, todos esses camaradinhos aqui, que são índice 2, por hipótese, também dão zero. Então, esse camarada aqui é zero, esse camarada aqui é zero, zero mais zero é zero. Então, de fato, ele vai pertencer a um plano que passa pela origem. Então, o zero já está lá no seu conjunto, a soma de elementos do conjunto também pertence ao conjunto, porque aqui a condição para pertencer do conjunto era que a soma desse zero. E, por fim, você agora vai buscar um vetor, né, alfa U, que no caso aqui, ao invés de alfa, eu usei um gama qualquer, um lambda, perdão. Então, dado lambda, pertencente aos reais, ou seja, dado um número real, quem seria o lambda U? O U, pelo que a gente idealizou ali acima, era o x1, y1, z1. Então, o lambda U vai ser o lambda multiplicado por cada uma de suas coordenadas. Ou seja, o lambda vai multiplicar x1, o lambda vai multiplicar y1 e o lambda vai multiplicar z1. Então, isso daqui vai ser lambda x1, lambda y1, lambda z1. Tranquilo? Agora, o que eu preciso? Eu preciso substituir esses camaradas lá naquela equação principal do plano, aquela ax mais by mais cz, e torcer que aquilo dê zero. Beleza? Então, vamos lá. Ax, como x aqui era lambda x1, ficou A lambda x1, B lambda y1, C lambda z1. Eu substituí cada uma dessas coordenadas aqui lá na minha expressão de origem, ok? Aqui o que eu faço? Como em ambos os termos dessa soma eu tenho lambda em comum, eu vou colocar lambda em evidência, e aí sem o lambda vai ficar ax1 mais by1 mais cz1. Só que por hipótese, lá no começo do nosso problema, esse ax1 by1 cz1 é zero, né? Esse cara aqui lá no começo do problema a gente viu que esse camarada é zero, porque por hipótese ele pertence ao plano. Como por hipótese esse cara pertence ao plano, lambda vezes ele é lambda vezes zero. E lambda vezes zero é zero. Portanto, a condição foi cumprida e, de fato, isso é um subespaço vetorial. Então, se eu pego o R3, que é um espaço vetorial, como a gente já provou, e escolhe dentre todos os possíveis dentre todas as possíveis escolhas que eu tenho no R3, eu escolho apenas os planos que passam pela origem, ou seja, que cortam o 000, a coleção de todos esses planos também é um espaço vetorial. Né? Então a gente diz que essa família de planos paralelos e não necessariamente paralelos, né, mas convergentes, né, esse feixe de planos concorrentes na origem, eles formam um subespaço vetorial. E, por consequência, são um espaço vetorial por si só. Ok? Então,
Um exercício que é interessante seria esse daqui. A gente fez o exercício no R3, só que, na verdade, o Rn também tem essa característica. Então, se tu pega a coleção de vetores que estão no Rn, tal que uma combinação linear deles é sempre zero, ou seja, é o conjunto de planos do Rn que contém a origem, essa daqui é a forma geral de você escrever uma família de planos concorrentes sobre a origem, então, de fato, independente da dimensão, o conjunto de planos que passa pela origem é um subespaço vetorial. E está aqui até a dica, né? Você faz isso por indução. Você já fez para n igual a 3, que é onde você fala de plano, né? E aí você faz o resto por indução. Okay? Isso é um bom exercício. As contas são praticamente as mesmas. Você só tem mais coordenadas para dar conta. Ok? Mas você pode fazer isso daqui por indução. Ah, gente, tem um negócio aqui interessante. Eu não escrevi porque isso é um exercício, mas uma coisa que é interessante é o seguinte. Esse camaradinho aqui, ele é um vetor do Rn. Esse camaradinho aqui, ó, esses A1, A2, A3 até o AN, eles são uma família de números reais. Só que essa família de números reais, ela pode ser, né, construída como um vetor. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é uma operação entre dois vetores. Entre um vetor formado por x1 até xn e um outro vetor que eu posso construir dentro desse novo conjunto, que vai do A1 até a n. E isso daqui, ó, A1, x1, A2, x2, A3, x3, AN, xn, mais na frente, vocês já viram isso em geometria analítica, em álgebra linear 1. Mas a gente vai ver futuramente que isso daqui é uma das expressões do produto escalar, né, do produto interno. Então, o que eu estou geometricamente falando aqui é que, dado um vetor, você consegue um cara que é perpendicular a ele. Então, dado um ponto no plano, você consegue um vetor que é perpendicular a qualquer conjunto de pontos que estejam ao redor do seu ponto de origem. Como os pontos ao redor do seu ponto são capazes de fazer um plano, esse A1, A2, A3 e AN, eles funcionam como vetor diretor, ou então como vetor principal do seu plano. Ok? Então, é uma forma de você relacionar isso com aquelas ideias de geometria analítica que a gente via lá no segundo semestre. Ok? A gente pode ver isso depois com calma lá no produto interno. Muito legal. Porque tudo que a gente fala de vetor, de álgebra, a gente fica com aquele costume feio de ficar só batendo na tecla de o R2, o R3, o Rn, ou seja, todos os vetores, espaços vetoriais para a gente ficam muito com a mesma cara, fica muito só aquele negócio de aquelas coordenadas. E na verdade, espaços vetoriais são algo muito maior. Então vamos começar a mudar os nossos espécimes aqui. Vamos trabalhar agora com matrizes. O conjunto W das matrizes simétricas quadradas de ordem n com entradas reais é um espaço, é um subespaço do conjunto de matrizes. Pessoal, só lembrando, o que são matrizes simétricas? Eu digo que uma matriz ela é simétrica se ela cumpre isso daqui, ó. Se ela é igual à sua transposta. Então, se tu pega uma matriz, aí a partir dela faz uma transposta, ou seja, muda de posição as linhas e as colunas. Se depois de feito isso, a matriz que você encontrou é exatamente a mesma que você começou, você diz que essa matriz é uma matriz simétrica, ok? E mais ainda, né? Lá na frente você diz que esse operador é um operador ortogonal, autoadjunto, tem autovalores, claro, autovalores e autovetores, e satisfaz o teorema espectral, né? É muito bonita essa ideia de matrizes simétricas. Mas, a princípio, o que a gente vai precisar aqui é o fato que matrizes simétricas são matrizes que coincidem com a sua própria transposta. Então, o que eu estou lhe pedindo aqui é que você prove para mim que matrizes que têm essa característica, ou seja, matrizes nas quais a matriz é igual à sua própria transposta, elas são um subespaço vetorial. Ou seja, elas possuem origem, elas são fechadas para a soma e são fechadas para o produto pelo escalar. Ok? Bom, para provar isso daqui é simples.
Será que o zero pertence às matrizes simétricas? Quando eu falo de zero aqui, não é o número zero, nem é o vetor nulo. É a matriz identicamente nula. É aquela matriz que é formada tão somente por zeros. Beleza? Bom, se tu pega uma matriz que só é formada por zeros e faz a transposta, tu vai estar trocando zero por zero, porque o único elemento que tem na matriz é zero. Então tu vai estar trocando ali zero por zero. Então a matriz transposta dela vai ser ela mesma. A transposta da matriz nula é a própria matriz nula. Beleza? Segundo, se você tem o A1 e A2 matrizes simétricas, né? Estejam nesse conjunto aqui, W, das matrizes simétricas, então a transposta do A1 dá o próprio A1, a transposta do A2 dá o próprio A2. Aí o que eu quero me perguntar é se a soma delas também vai dar simétrica. Então o que é que eu faço? Pego a matriz A1, somo com a matriz A2, ou seja, gero a soma, que é o indicador do teste, e aí eu vou aplicar a transposta, já que as matrizes simétricas trabalham pela transposição. Então vamos lá. Se eu tenho A1 mais A2 e aplico a transposta, pelas propriedades de matriz que a gente aprende lá em Matemática Básica 2, então se eu tenho a matriz A1 mais a matriz A2 e aplico uma transposta, a transposta da soma é a soma das transpostas. Não é isso, gente? A transposta da soma é a soma das transpostas. Então, A1 mais A2 transposto é A1 transposto mais A2 transposto. Beleza? Só que quem é A1 transposto? A1 transposto é a própria A1. Quem é A2 transposto? A2 transposto é a própria A2. Então, A1 transposto mais A2 transposto é A1 mais A2. Ou seja, eu peguei a matriz A1 mais A2, fiz a transposta e, como resultado, obtive A1 mais A2. Ou seja, a transposta da soma deu a própria matriz soma. Então, a soma também é simétrica. E, por fim, pega aqui o lambda, um número real, multiplica ele pela tua matriz, né? Lambda A, e agora vai calcular a transposta, para ver se vai dar a mesma coisa ou não. Bom, gente, quando eu pego uma matriz e multiplico por um número real, todos os elementos da matriz, né, todos os números que formam a matriz também são multiplicados por aquele fator. E, pelas propriedades de matriz que a gente já viu, quando eu pego um produto entre um número real e uma matriz e aplico a sua transposta, na prática a transposta só se aplica sobre a matriz. Isso é muito óbvio, né? Porque um número real ele não pode ser transposto. Ele não é uma matriz, ele não se divide em linha e coluna. Então, quando eu pego lambda A transposto, isso daqui dá lambda vezes A transposto. Só que quem é A transposto? Como A é uma matriz simétrica, então A transposto é o próprio A. Então, olha só, a transposta de lambda A deu, ao final das contas, lambda A. Então, você acabou de provar que a origem tem a propriedade simétrica, a soma tem a propriedade simétrica e o produto por uma constante, né, por um número real, tem a propriedade simétrica. Ou seja, como as três satisfazem o problema, satisfazem a condição, então o espaço formado por matrizes simétricas é um subespaço vetorial, porque possui a origem, é fechado para a soma e é fechado para o produto por escalar. Ok? Então, o conjunto de todas as matrizes que são iguais à sua própria transposta formam também um subespaço vetorial. Um exercício bom para fazer é esse 4. A proposição acima, mudando simétrica por antissimétrica, continua válida. Ou seja, se ao invés de eu ter um espaço de matrizes simétricas, eu tivesse um espaço de matrizes antissimétricas, ainda assim elas seriam um subespaço vetorial. Lembrando do que é antissimétrica. Bom, a simétrica é aquela matriz igual à sua transposta. A antissimétrica
é a sua matriz igual a menos a sua transposta. Então, a diferença básica é que na antissimétrica, a matriz A seria igual a menos a sua transposta. Essa é a definição de antissimétrica. A matriz A é igual a menos a sua transposta. A simétrica é igual à sua transposta. A antissimétrica é menos a sua transposta. Mas quando vocês forem tentar fazer, vocês vão ver que o exercício é extremamente análogo. Ok? Bom, vamos falar então de outra coisa que é vetor também, e a gente nem imagina que é vetor. Então, prove que Pn asterisco, que é o conjunto de todos os P's pertencentes a Pn, tal que P0 é zero, é um subespaço de Pn. Pessoal, Pn, para quem não lembra, ou não fez ainda estrutura algébrica, ou não lembra ali da matemática básica 2, Pn é o conjunto dos polinômios. Então, imagine que tu tem um conjunto de polinômios que tem a seguinte característica, que o P de zero é zero. Ou seja, quando tu chega no polinômio e substitui o x pelo zero, o resultado final dá zero. Polinômios que têm essa característica, polinômios que se anulam na origem, ou seja, que tem pelo menos uma raiz real, que é o próprio zero, eles formam um subespaço vetorial sobre o espaço dos polinômios. Então, na verdade, mais interessante que isso é você lembrar o seguinte: polinômios que têm essa característica, que se anulam na origem, são polinômios cujo termo independente é zero. Ou seja, se você lembra do polinômio, por exemplo, um polinômio do segundo grau, ele é ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Esse é o tal px. Se tu substituir x por zero, ax ao quadrado dá zero, bx dá zero, porque ambos vão ser multiplicados por zero, e o c, que é o termo independente, ele continua, porque ele não tem ação sobre a variável. Então, quando tu faz essa escolha de pedir que p de zero seja zero, significa que você está anulando o único termo que não se anularia, que seria o termo constante. Então, na verdade, o que tu está fazendo é o que nós chamamos de provocação de nulidade. Tu tem um cara, no caso um polinômio, que a princípio não se anula no zero, e aí você impõe a ele a condição de se anular. Então você tem um caso em um polinômio em que todos os seus monômios, ou seja, todas as partes que o formam, se anulem na presença do zero. Ok? Então você tem que provar que um camarada que tem toda essa concepção algébrica, ele de fato é um subespaço. Beleza? Vamos lá. Bom, primeiro você tem que perguntar se dentro desse conjunto você tem o polinômio identicamente nulo, né, que é o zero dos polinômios. Bom, o polinômio identicamente nulo, que eu estou simbolizando aqui por 0x, ela é um polinômio cujo todos os coeficientes são zero, né? Coeficiente de xn é zero, coeficiente de x ao quadrado, de x e o termo independente, todos eles são zero. Bom, se todos eles são zero e eu substituo o x por zero, vai aparecer mais zeros ainda, né? Vai aparecer zero onde já tem zero. E claramente o valor dele vai dar zero. Tranquilo? Agora, pegue dois polinômios, p e q, a princípio distintos um do outro, que tenham essa característica, que se anulem no zero. Então, se o p tem essa característica, o p de zero é zero. Se eu pego outro polinômio, um polinômio q, que também tem essa característica, então o q de zero é zero. O que é o polinômio soma? Que a gente define lá em Básica 2. O polinômio soma é a soma dos polinômios. Então, se tu quer construir um polinômio que represente a soma de p e q, basta que você pegue o polinômio p e some com o polinômio q. Então, você vai pegar o p do valor, que no nosso caso é o zero, p de zero, mais o q de zero. Só que o p de zero, por hipótese, dá zero. O q de zero, por hipótese, também dá zero. Zero mais zero dá zero. Então, o polinômio de soma também se anula.
Então, a segunda condição está satisfeita. Nos falta, então, testar a última. Ver se o lambda, né, o produto por um número real, também vai se anular. Então, se tu pega um número lambda pertencente aos reais, o lambda p dele, como é que eu faço? Como é que eu defino o polinômio produto escalar? Né, produto por um escalar, na verdade. O polinômio lambda p é, na verdade, lambda vezes o polinômio p, que a gente define lá em básica 2 na operação de polinômios. Então, se eu tenho lambda p de zero, isso vai ser lambda que multiplica p de zero. Só que p de zero, por hipótese, está dando zero. Então, lambda de p de zero, na verdade, é lambda vezes zero. E lambda vezes zero é zero. Então, o polinômio nulo se anula, o polinômio soma se anula, e o polinômio produto também se anula. Portanto, todos eles pertencem a esse dito subespaço. O subespaço no qual todos os polinômios, né, todos os elementos se anulam no zero. Satisfeitas essas três condições, então você tem um subespaço vetorial, ok? Então veja que existem subespaços muito mais interessantes do que o R2, o R3, né? Existe o subespaço formado por planos, o subespaço formado por retas, o subespaço formado por polinômios que se anulam na origem, das matrizes simétricas, das matrizes antissimétricas. Então, existe uma coisa que a gente tem que quebrar aqui, é a ideia que vetor é aquela letrinha com uma seta em cima, ou então que é aquele risco com a setinha, que você só faz aquela representação gráfica, né, quase física, e perder um pouco dessa limitação de você achar que espaços vetoriais são R2, o R3, esse tipo de coisa. Espaços vetoriais são espaços, são conjuntos munidos de operações que satisfazem determinadas operações e determinadas características. Dado isso, isso é um produto, isso é um espaço vetorial. Ok? E tem espaços vetoriais que para a gente são fundamentais. Em cálculo, a gente trabalha constantemente espaços vetoriais, né? As funções contínuas são espaços vetoriais, as integráveis, as deriváveis, são todos espaços vetoriais, né? Esse exercício também é um exercício muito bom. Então, considere W um espaço formado por funções do tipo C2. O que são funções do tipo C2? São aquelas funções que têm primeira derivada, segunda derivada, e essas derivadas são funções contínuas. Né? Ou seja, o limite daquela função em um dado ponto é o próprio valor daquela função no mesmo ponto. Né? O limite, quando x tende a A de f de x, é o próprio f de A. Né? Definição de continuidade. E, no caso, imagine que você pegou aí, dentre todas as funções que tem essa característica, as funções que satisfazem essa EDO de segunda ordem. Né? Caso você já tenha feito EDO, você deve saber do que eu estou falando. Caso você ainda não tenha feito, EDO são equações diferenciais ordinárias. O termo ordinária aí não é um termo pejorativo, né? Não tem nada a ver com o Padre Washington e com Elgin, não. São ordinárias no sentido que você só tem uma variável. Né? A ideia de ordem. E aqui, quando eu coloco esses dois tracinhos, significa a segunda derivada. Né? Então, você tem aqui, por exemplo, o espaço de todas as funções que, quando você pega a segunda derivada e subtrai da própria função, isso dá zero. Ou seja, é uma função que, quando você deriva duas vezes, dá ela mesma. Né? Então, aí a gente pode aí pensar em várias funções que tem isso. Né? Você pegar, aí, por exemplo, a função... não tem nenhuma condição inicial aí a princípio, mas se você pensa aí as funções do tipo exponencial de x mais exponencial de menos x, é uma função que satisfaz essa condição. Porque a primeira derivada dela dá exponencial de x menos exponencial de menos x, e a segunda derivada dela dá exponencial de x mais exponencial de menos x. Façam essa conta. Né? Escrevam y igual a e elevado a x mais e elevado a menos x. Calcule a primeira derivada, depois calcule a segunda derivada. Você vai ver que a segunda derivada é igual à função de origem.
Então, ela satisfaria essa condição, ok? Lógico, em EDO vocês já viram como é que resolve, né? Porque essa EDO é um EDO homogêneo, de segunda ordem, e tudo, linear. Então, você consegue, pelo método do polinômio característico, descobrir quem é uma solução geral para isso, tendo ou não problemas de contorno. É um ótimo problema de análise, então, para resolver, viu? Mas não é isso que eu quero fazer um tratamento algébrico aqui. Então, eu quero provar que isso é um subespaço vetorial. Ou seja, eu quero provar que aquelas três características são cumpridas. Ok? Então, primeiro, será que esse subespaço de soluções dessa equação diferencial de segunda ordem, é um subespaço? Será que ele possui o zero? Será que ele é fechado para soma? Será que ele é fechado para um escalar? É isso que a gente tem que pensar. Então vamos pensar no seguinte. Imagine a função nula. Gente, a função nula é uma função contínua, né? Inclusive derivável. Porque se ela é nula, a primeira derivada dela é nula, a segunda derivada nula e assim por diante. Então, realmente, a função nula, independente da natureza dela, se ela seja polinomial, se ela seja trigonométrica, transcendente, qualquer coisa do tipo, ela é contínua e ela é C2. Ela tem derivada segunda contínua em todos os seus pontos. Então, olha bem, se ela é nula, a derivada primeira dela é nula. A derivada segunda dela também é nula. Então, substituindo nessa expressão aqui, então ficaria, ó, zero, segunda derivada da nula, menos a nula. A segunda derivada da nula é nula. Então ficaria nula menos nula, que dá nula. Então deu certo, né? Tem que dar zero no final. Então realmente ela pertence ao espaço formado pelas soluções dessa EDO. Agora imagine que tu pegue duas soluções arbitrárias dessa EDO aqui, duas funções que satisfazem essa EDO. Então imagine que tu pegou a solução y1 e pegou a solução y2. Se y1 é uma solução, então y1, duas linhas, menos y1 é zero. Ou seja, satisfaz essa condição aqui de cima. Se a y2 também é uma solução, então y2, duas linhas, menos y2 é zero. Né? Também pertence a isso daqui. Aí eu me pergunto se a soma entre elas também é uma solução. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a soma de y1 com y2, que é isso daqui, e vou substituir na expressão que o problema me propõe. Então, ó, derivada segunda menos função igual a zero. Derivada segunda, própria função. Agora eu tenho que fazer as contas e ver se isso vai dar ou não vai dar zero. Vamos lá. A função que eu estou pegando é a função soma, né? Que é y1 mais y2. Então, y1 mais y2 na segunda derivada, menos y1 mais y2. O que é que isso daqui vai nos dar? Bom, aqui eu tenho uma soma e eu estou derivando. E a gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas. A gente aprende isso lá em cálculo 1, né? Que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a derivada de segunda ordem de y1 mais y2 é a derivada de segunda ordem de y1 mais a derivada de segunda ordem de y2. Ok? Menos y1 mais y2, esse sinal de negativo aqui muda o sinal desses dois camaradas, então fica menos y1 menos y2. Ok? Então eu cheguei nessa expressão aqui. Agora eu vou organizar os meus termos que tenham mesmo índice. Então vou pegar o y1 daqui, com o y1 daqui, vou pegar o y2 daqui, com o y2 daqui. Então vai ficar derivada segunda de y1 menos y1. Tudo que foi y1 eu deixei junto. Mais derivada segunda de y2 menos y2. Tudo que é índice 2 eu deixei junto. Por hipótese, gente, y1 segunda derivada menos y1, ó, aqui por cima, isso é zero. Isso daqui, segunda derivada de y2 menos y2, por aqui, também é zero. Então, isso dá zero, isso também dá zero, zero mais zero dá zero. Então, deu certo. Ela bateu dentro aqui do conjunto das soluções da CDO. Me falta só
testar o produto. Então, vamos pegar a lambda y. Vamos jogar a lambda y lá naquela EDO. Na y duas linhas menos y igual a zero. Então, y duas linhas virou lambda y duas linhas. A y virou a lambda y, substituindo naquela expressão. E vamos ver aqui se isso vai dar zero no final das contas. Bom, segunda derivada de uma constante vezes uma função é aquela constante vezes a segunda derivada da função, né? A gente sabe que a derivada, ela não atinge as constantes no produto. Você pode tirar a constante de uma derivada, da mesma forma que você pode tirar uma constante da integral. Então, lambda y duas linhas é lambda y duas linhas. Menos lambda y, que nada fiz aqui. E aí eu tenho essa expressão. Lambda y duas linhas menos lambda y. Como lambda é um fator comum, eu posso colocar o lambda em evidência. Então, isso daqui fica lambda duas linhas, menos lambda, né? Y duas linhas, menos y. Só que y duas linhas, menos y, lá pela hipótese do nosso problema, lá no conjunto que foi definido, isso é zero. Então, esse lambda que multiplica y duas linhas, menos y, é, na verdade, zero. Lambda vezes zero. E lambda vezes zero é zero. Portanto, também satisfaz. Ok? Então, se nesse espaço das soluções geradas dessa EDO, o zero pertence, a soma pertence, e o produto por um escalar, né, por um número real qualquer, também pertence, são satisfeitas as três condições do produto do espaço do subespaço vetorial. Então, esse conjunto de soluções de uma equação diferencial também é um subespaço. Ok? Então, veja que isso daqui é bem legal, né? Você pega uma equação diferencial, resolve, você tem a falsa sensação que você encontrou uma função, ou que você encontrou uma família de funções. Isso é bem verdade, mas muito mais do que isso, quando você pega uma EDO sem uma condição de contorno, ou seja, sem um valor inicial, de modo que você defina uma única solução, você tem infinitas soluções, e essas infinitas soluções formam um espaço vetorial. Ou seja, aquelas funções se comportam como vetores no espaço. Então, você consegue criar um espaço onde cada vetor é, na verdade, uma função, e todos esses vetores, todas essas funções, satisfazem uma determinada condição imposta pelo conjunto. Então, isso é bacana, porque quando você está estudando análise, né, em especial, quando você está estudando equações diferenciais, a estrutura de espaço vetorial, ela lhe permite muita coisa, né? Porque, como a gente vai ver logo à frente, uma estrutura de espaço vetorial lhe permite induzir uma geometria no conjunto. Você pode falar do tamanho das coisas, da distância entre as coisas, dos ângulos entre as coisas, né? As coisas que eu falo são os vetores, né? Os elementos, os entes que formam o seu espaço. E isso é muito legal. Porque aí você, depois disso, consegue pensar numa matriz que representa as transformações que ocorrem naquele espaço, e aí você consegue pensar em transformações lineares ou não, que fazem com que os objetos se transformem uns nos outros. Então você consegue, você pensar em uma equação diferencial muito difícil de resolver. E aí você consegue, por meio de transformações dentro do próprio conjunto, transformá-la em uma coisa mais fácil de resolver. Ok? Tanto que quando vocês estão estudando EDO e se deparam aquelas equações não homogêneas ou não lineares, um dos truques que você faz é extrair dela uma equação que seja homogênea e dessa equação homogênea extrair uma solução homogênea. E aí você reconstrói a solução sobre uma base homogênea. Isso nada mais é do que uma aplicação de álgebra linear em equações diferenciais. Por isso que a gente tem que olhar com carinho, nesse segundo curso de álgebra linear, vetores além do R2, do R3, daquele conjuntozinho bonitinho, ordenado de pontos. Ok? Bom, aqui tem outros exemplos que é interessante que vocês possam pensar, a gente pode discutir depois. O espaço de majoração de polinômios. Então, você pega um conjunto, um espaço vetorial de polinômios de grau 5. Aí você pega um que tenha grau menor, grau 4. Se grau 5
é espaço vetorial, grau 4 vai ser, grau 3 vai ser, grau 2 vai ser. Então, se você consegue idealizar um espaço vetorial de grau muito alto, todos os graus menores que ele também vão ser. Você não vai poder estender, mas você pode recuar. Então, se tu tem um espaço de polinômios com grau muito alto, os graus abaixo dele, todos vão ser subespaços dele. Acima eu não sei, mas abaixo eu tenho como controlar. Então você chama isso de um espaço de majoração polinomial. Você tem um polinômio, que é meio um polinômio de fronteira, é aquele cara que diz, ó, o maior grau que eu tenho sou esse, é esse. Qualquer grau inferior a esse ainda funciona como subespaço. Então é como se você imaginasse um conjunto que tem uma fronteira, né, um bordo, um fecho, uma coisa assim bem topológica, e você consegue garantir que para o interior desse conjunto tudo se comporta. Você não consegue prever comportamento para fora dele, mas para dentro tudo funciona. Isso é muito legal também. Inclusive é uma das ideias que Gauss usa para provar o teorema fundamental da álgebra. Outro também bem legal é provar que o espaço das funções contínuas é um subespaço vetorial também. Que o conjunto das funções integráveis é um subespaço vetorial. E digo mais, não é qualquer função integrável. É o conjunto de todas as funções contínuas definidas no intervalo AB, cuja integral dá zero. Ou seja, você imagina uma função. Essa função tem um gráfico. Imagine que uma parte do gráfico dela esteja no semi-eixo positivo e a outra parte dela esteja no semi-eixo negativo. Quando você vai aplicar integral, ou seja, meio que geometricamente você vai tentar entender a área desse negócio, tu está dizendo meio que a área é zero, né? Mas na verdade a área não é zero. Você está dizendo que a sua função ela divide o seu conjunto de tal forma que uma parte da área fica expressa no semiplano positivo, ou seja, para cima, e a outra fica expressa no semiplano negativo, para baixo. E outra interpretação desse subespaço, você pode dizer que esse subespaço, que é o subespaço de todas as funções cuja integral de A até B dá zero, você pode dizer que isso daqui é um conjunto de curvas que se fecham. Ou seja, você imagina uma função que vai de A até B. Se porventura, por algum momento, o A vai tendenciando-se ao B, essa curva se fecha e, obviamente, a integral anula. Porque seria a integral de A até A, e você sabe que a integral de A até A é zero. Então, isso daqui pode ser interpretado geometricamente ou como um conjunto refletido de áreas, que tu tem um conjunto cuja área dele para um sentido para cima, para outra é para baixo, e a integral se anula, ou então para um conjunto de curvas fechadas no plano. Um exercício muito fácil de fazer, mas que a interpretação dele analiticamente é muito forte. Ok? E o último é algo mais estrutural algébrica mesmo, que é isso daqui, que é o nosso último exemplo do dia, inclusive. Seja o espaço das funções contínuas. Então, imagine que você pega um subconjunto X da reta, qualquer, e aí você define o que nós chamamos de nulidade da função. Ou seja, é o conjunto de todas as funções contínuas que se anulam dentro de um determinado conjunto. Então, você imagina o conjunto dos números reais. Pega só um pedaço dele, só um intervalo. Aí você escolhe uma função de modo que todo ponto que você joga, a função dá zero. Dentro daquele conjunto, ela só dá zero, 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 e magicamente fora daquele conjunto ela não dá zero. Então você pega, de certa forma, um pedaço dos números reais e uma função que só se anula naquele pedaço. Ou seja, uma função que se anula em quase toda parte. Inclusive é uma propriedade muito, muito conhecida em matemática, que é o quase toda parte, o quase todo lugar. Então você imagina, por exemplo, o polinômio x menos 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3, que multiplica x menos 4. Aí você pega o conjunto formado por 1, 2, 3 e 4. Vai substituindo o valor de x desse conjunto nesse polinômio que eu te dei. Se tu substituir x por 1, faz as contas, dá zero. Substitui x por 2, dá zero. Substitui x por 3, dá zero.
substitui x por 4, dá 0. Como no teu conjunto só tinha 1, 2, 3 e 4, a tua função se anulou em todo o teu conjunto. Se tu pega qualquer outro valor que não seja esse que está no teu conjunto, que não seja 1, 2, 3 e 4, a função não dá 0. Então, o que você conseguiu foi uma região de nulidade para a tua função. Ou seja, um local que toda vez que a função estiver naquele local, ela dá 0. Isso é engraçado, né? Você consegue construir uma função que sai feito louca, assumindo valores quaisquer e arbitrários em todo lugar, mas em uma determinada região ela se anula, ela se achata. Isso é bem legal. Se você já fez estatística, é algo equivalente à aplicação normal de Gauss, de probabilidade, que ela faz aquela ondinha que parece uma coluna, que ela vai se achatando de modo que ela fique muito próxima de zero, indo para os extremos do infinito, mas ela tem uma região em que ela distribui a probabilidade entre 0 e 1. Então, isso é uma aplicação bacana, tanto em análise como em matemática aplicada. Vamos provar que isso daqui realmente é um subespaço vetorial. Tranquilo? Então, tu pega um certo Zn. Quem é o Zn? É uma função que já é nula. Lógico que uma função que é nula, ela vai se anular em todo canto. Se ela vai se anular em todo canto, ela se anula lá no teu conjuntinho de origem, né? Então, é claro que uma função que é identicamente nula, ela vai se anular dentro do teu conjunto. Ela vai se anular em todo lugar, com certeza dentro do teu conjunto também. Pronto. Pegue, então, duas funções que estejam no teu conjunto. Se elas estão no teu conjunto N, no teu conjunto de nulidade, então é claro que a φ1 vai se anular dentro do teu conjunto e a φ2 também vai se anular dentro do teu conjunto. Então são duas funções que fora do teu conjunto ficam como loucas, mas dentro do teu conjunto se anulam. E aí é muito parecido com aquela ideia lá dos polinômios. Quem é φ1 mais φ2? É φ1x mais φ2x. Bom, a φ1 por hipótese dá zero. A φ2 por hipótese dá zero. Zero mais zero é zero. Portanto, a soma também se anula dentro do teu conjunto. E, por fim, a lambda φ, pelo que a gente viu, é lambda φ de x. Como a φ de x se anula dentro do teu conjunto, então lambda φ de x vai ser lambda vezes zero, já que a tua φ de x se anulou dentro do teu conjunto. E zero vezes lambda dá zero. Então, se tu tem uma função que se anula dentro de um conjunto, qualquer múltiplo real daquela função também se anulará. Significa que se uma função se anula, por mais que tu tente fazer com que o gráfico dela se estique, ele ainda assim vai se anular. Ou seja, ele não vai conseguir fugir daquele intervalo de nulidade, ok? Então, se tu tem o zero no teu conjunto, se a soma de funções que se anulam isoladamente, somadas, também se anulam, e uma função que se anulava isoladamente, multiplicada por uma constante, também se anula, significa que esse espaço anulador, né, que esse conjunto anulador formado por essas funções, é um subespaço vetorial. Isso é interessante em álgebra linear, porque então a gente chamava isso daqui de núcleo de uma transformação linear. Né? O núcleo de uma transformação linear era o conjunto de pontos onde ela se anulava. Mas antes você imaginava que ela se anulava em todo o conjunto. Agora você pode escolher um determinado local do seu conjunto e construir funções que só se anulam lá e que no restante do conjunto possam assumir valores quaisquer. Ok? Em análise, a gente faz muito isso quando quer provar a infinitude dos números reais. Não a infinitude, vou ser mais preciso, a não enumerabilidade dos números reais. Quando você estuda análise, né, análise real, você consegue fazer uma construção pautada na função tangente, que meio que tem esse comportamento. A função tangente, se vocês lembram lá de matemática básica 1, a função tangente, ela explode, né? Ela vai de menos infinito até infinito, mas ela é assintotada pelo menos π sobre 2 e o π sobre 2. Tem aquela curvazinha meio saliente, e você tem aquelas duas retas assíntotas, meio que limitam. Então, ela tem um comportamento estranho no infinito, mas
naquele períodozinho compreendido ali entre 0 e π, salvo o π sobre 2, você consegue fazer com que ela se comporte, por mais que ela exploda para os infinitos depois. Né? Então, essa técnica de você provocar um anulador local para a sua classe de funções, ela é muito útil em análise, ok? Inclusive, você consegue determinar lugares, isso já não em análise real, mas em análise numérica, algo mais tendencioso à matemática aplicada, você consegue não necessariamente resolver a equação diferencial, mas pelo método de Newton, por exemplo, ou de Raphson, você consegue aproximações interessantes para soluções de determinadas EDOs, ok? Se você vê isso no curso de cálculo numérico, inclusive. Mas isso só se dá pelo fato disso ser um subespaço vetorial. Então entendam que subespaço vetorial é um negócio muito importante, é um negócio muito rico nesse sentido, ok? Bom, na verdade, problemas aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês tem muito. O espaço das funções periódicas é um subespaço, que é onde existe o seno e o cosseno. Então, depois eu gravo outro momento aí para a gente falar um pouco mais desses espaços excepcionais, que é interessante que vocês conheçam. E quando a gente for trabalhar com soma, soma direta, união e interseção de subespaços, a gente aproveita para tratar mais desses subespaços mais requintados, ok? Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Agradeço a todos e qualquer dúvida eu fico à disposição.